Tudo começou nos primeiros dias do nosso casamento, quando Angela e eu ainda estávamos nos adaptando à vida juntos sob o mesmo teto. Éramos dois jovens tentando equilibrar o amor com os desafios cotidianos da vida. Naquela época, comemorávamos pequenas conquistas, como comprar nossa primeira casa, criar dois meninos cheios de energia e nos estabelecer em uma vida aconchegante no subúrbio. Mas, com o passar do tempo, a imagem perfeita da nossa vida começou a ruir. Angela sempre fora aventureira, ávida por explorar o novo, enquanto eu me inclinava para o conforto de uma rotina previsível. Essas diferenças aumentaram ao longo dos anos, criando um abismo cada vez maior entre nós. Eu me dediquei ao trabalho e à criação dos nossos filhos, enquanto Angela parecia ansiar por algo além da vida que havíamos construído juntos. Num domingo tranquilo, me vi perambulando por uma loja de ferragens. Provavelmente deveria ter ido à igreja, mas passear pelos corredores de ferramentas parecia mais atraente. Eu não precisava de nada, mas era melhor do que perder o dia jogando golfe. Enquanto caminhava pelos corredores, encontrei Owen Croftona, um cara que eu conhecia superficialmente. Não éramos próximos, mas já tínhamos trocado algumas palavras tomando café. Por coincidência, a esposa de Owen, ela, e minha esposa, Angela, partiriam na manhã seguinte para um cruzeiro de uma semana pelo Caribe. Owen não podia tirar folga do trabalho, e Angela insistiu para que eu ficasse em casa com as crianças, dizendo que se sentia como um intruso e que era mais barato para as duas dividirem uma cabine. Não gostei da ideia, mas achei que não valia a pena discutir. Você vai naquele cruzeiro amanhã? Owen me perguntou enquanto estávamos perto da sessão de controle de pragas. Eu não, respondi. A Angela me disse que você não conseguiu folga, então vou ficar em casa com as crianças. Owen franziu a testa, confuso. Eu trabalho para o meu tio. Ora, posso tirar folga quando quiser. Eu estava pronto para ir, mas a ela me disse que você não poderia vir. Um silêncio constrangedor pairou entre nós até que um senhor mais velho em um carrinho motorizado resmungou para que saíssemos do corredor. Olhei para Owen e uma sensação ruim começou a me invadir. Quer tomar um café? Perguntei. Sim, vamos fazer isso, respondeu ele, dando de ombros. 2 horas depois, estávamos sentados em uma mesa de canto no McDonald's, tomando café e dividindo algumas tortas de maçã. Não demorou muito para entendermos a situação. Nossas esposas tinham planejado um cruzeiro sem nós, e não parecia ser apenas um passeio entre amigas. A pergunta que não queríamos fazer ficou pairando no ar até que eu finalmente me pronunciei. Então, Owen, você acha que elas estão conhecendo caras nesse cruzeiro? Ou já tem alguém envolvido? Owen esfregou o rosto, visivelmente desconfortável. Quer outra torta? Perguntou, ganhando tempo. Mas depois de um instante acrescentou, acho que ela não está por aí procurando caras aleatórios. Pelo contrário, isso parece planejado. Assenti com a cabeça, sentindo meu estômago revirar ainda mais. Faz sentido. Por que se dar a todo esse trabalho, se não? Se quisessem alguém aleatório, poderiam encontrar por aqui. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, observando os carros se movimentarem pelo estacionamento. Finalmente, Owen quebrou o silêncio. Ambos trabalham na Tri-Point Casualty Insurance. Provavelmente alguém do trabalho. Suas palavras foram como um jato de água fria. Se eles têm coragem suficiente para embarcar em um cruzeiro inteiro com eles. Isso não começou semana passada, eu disse, com um tom de amargura na voz. Você acha que eles já passaram dos limites? Owen perguntou baixinho, olhando para a mesa. Eu não respondi, mas nós dois sabíamos a verdade. Owen soltou um suspiro profundo, levantou-se e voltou com um copo de água gelada que comprará por 30 centavos. Despejou-a em nosso café fumegante, mexendo lentamente. Ela tem trabalhado até tarde com frequência ultimamente. Noites e fins de semana também. Não dei muita importância a isso até agora, mas é difícil ignorar. Mesmo com a Angela, admiti, engolindo o gosto amargo na boca. Mas não vou ficar aqui sentado enquanto ela está lá fora se divertindo. Concordo, disse Owen firmemente, com um olhar determinado no rosto. Decidimos nos encontrar novamente na manhã seguinte, no mesmo McDonald's, depois que as mulheres fossem para o aeroporto. Antes de nos despedirmos, pedi a Owen que ficasse quieto. Não diga nada para ela. Se eles descobrirem que estamos de olho neles, acabou. Entendi, disse Owen, fazendo um sinal de positivo com o polegar enquanto eu me virava para ir para casa. De volta a casa, tudo parecia normal. Reed, de 7 anos, e Jaylen, de 10, estavam vidrados na TV. Eu havia passado anos tentando convencê-los a brincar lá fora, mas finalmente desisti da luta.
Na cozinha, Angela preparava um almoço tardio, movimentando-se com sua energia habitual. Estranhamente, para alguém prestes a embarcar em uma viagem de uma semana, ela não mencionou o cruzeiro nem uma palavra sequer. Parecia estranho. Até suspeito. Depois do almoço, levei os meninos para fora para jogar futebol, enquanto Angela se concentrava em arrumar as malas. Ela estava completamente absorta, conferindo tudo duas vezes para garantir que estivesse perfeito para sua partida antecipada. Enquanto eu fazia o papel de goleiro, meus olhos não paravam de voltar para casa. Como não percebi os sinais antes? Como pude me deixar ficar tão cego? Reed, Jaylen, eu chamei. Vocês vão ficar com a vovó e o vovô Farmer na semana que vem enquanto eu pinto a casa. Eles não discutiram, nem hesitaram. Em 10 minutos, já tinham arrumado as malas e estavam esperando na porta da frente. A fazenda dos meus pais ficava a meia hora de carro, e com cavalos para montar, foi fácil convencê-los. Angela resmungou um pouco quando contei a ela, mas não resistiu muito. Naquela noite, Angela anunciou que ia dormir cedo para estar bem descansada para a viagem. Essa era a minha oportunidade. Enquanto ela tomava banho, vasculhei a mala dela. Não me orgulho disso, mas meu instinto me dizia que eu encontraria algo, e encontrei. O pijama dela não era do tipo que você normalmente levaria para uma viagem com uma amiga. Aí, escondido na necessaire, encontrei um biquíni laranja novinho em folha. Mas a verdadeira surpresa, bem no fundo da mala, foi uma caixa com 20 preservativos. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que pareceu uma eternidade, com a cabeça latejando de raiva e incredulidade. Mais tarde, fiquei na sala assistindo TV muito tempo depois de ela ter ido dormir. Angela tinha ligação internacional pelo trabalho, então prometeu ligar todos os dias, mas eu já não confiava tanto nela. Na manhã seguinte, deixei-a no aeroporto. Ela já estava lá, acenando e sorrindo como se tudo estivesse perfeitamente normal. Angela foi até ela e a abraçou sem hesitar, mal se despedindo de mim. Conforme combinado, encontrei-me com Owen depois. Ele segurava 2 cafés e tinha uma expressão séria. Diga-me que você não encontrou nada, disse ele. Balancei a cabeça negativamente. Ela levou lingerie, um biquíni e preservativos. Maxilar de Owen se contraiu. Ela tinha 2 vestidos novos, e a mesma coisa. Camisinhas. Inacreditável, murmurei, balançando a cabeça. Se eu não tivesse pensado em verificar a necessaire dela, não os teria encontrado. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, deixando o peso de tudo aquilo nos afetar. Finalmente, decidimos que era hora de agir. Nossa primeira parada foi na Tripoint Casualty Insurance, onde Angela e ela trabalhavam. Pedimos para falar com Glenn Ward, o chefe de RH. Glenn tinha sido nosso colega de turma no ensino médio. Ele não era exatamente um amigo, mas era alguém com quem podíamos conversar. Quando Glenn entrou na sala e nos viu, sua expressão mudou imediatamente. Feche a porta, disse ele secamente. Você sabe por que estamos aqui, Glenn? Perguntou Owen enquanto se sentava. Já tenho uma boa ideia, murmurou Glenn, olhando para sua mesa. Quantos funcionários estão de férias esta semana? Perguntei. É uma pergunta ou uma exigência? Glenn respondeu, estreitando os olhos. Ambos, disse Owen, com voz firme. Glenn suspirou, digitou algo no teclado e disse, 14 funcionários, incluindo Angela e ela. Você pode imprimir essa lista para nós? Perguntou Owen, inclinando-se para a frente. Com outro suspiro, Glenn digitou alguns comandos. A impressora ligou, cuspindo 2 folhas de papel. Ele nos entregou as folhas, observando atentamente enquanto as examinávamos. Ao olhar os nomes, um me chamou a atenção imediatamente, Clayton Marlowe. Em seguida, outro nome saltou aos meus olhos, Calvin Salisbury. Meu coração afundou. Cutuquei Owen, que se inclinou para olhar. Essas 2 estão no mesmo cruzeiro que Angela e ela, eu disse, dobrando o jornal ao meio. Não precisamos ver o resto. Isso é tudo que precisamos saber. Owen inclinou-se para a frente. Por curiosidade, você sabe quais são os pares de quartos? Sem dizer uma palavra, Glenn abriu uma gaveta, tirou 2 fotos e colocou uma na frente de cada um de nós. Elas mostravam Calvin e Clayton sorrindo com camisas polo da empresa em algum evento de integração da equipe. Mais alguém sabe disso? Perguntei, estreitando os olhos para Glenn. Ele se remexeu desconfortavelmente na cadeira antes de finalmente admitir, todo mundo sabe. Owen inclinou-se para a frente, com um tom ríspido. Pensei que a empresa tivesse uma política contra esse tipo de coisa. Só se torna um problema se alguém apresentar uma queixa formal, explicou Glenn, olhando para a porta. E mesmo assim,
Geralmente resulta apenas em uma advertência, a menos que a situação se agrave. E se insistirmos para que isso aconteça? Perguntou Owen, encarando fixamente. Glenn endireitou-se na cadeira, com o maxilar cerrado. Vocês dois não estão pensando em me causar problemas, estão? Owen e eu trocamos um olhar rápido. Nenhuma palavra foi necessária, estávamos em sintonia. Glenn, eu disse firmemente, mantendo a voz calma, se esses 4 ainda estiverem empregados aqui na semana que vem, vamos entrar com um processo. Você pode resolver isso com o nosso advogado ou com o seu departamento jurídico. Glenn passou a mão pelos cabelos, os olhos alternando entre nós. Sinto muito por tudo isso, disse ele, tentando parecer sincero. Ninguém denunciou nada e, como tudo parecia consensual, não intervimos. Sabíamos que algo estava acontecendo, mas sem uma denúncia formal, não havia muito que pudéssemos fazer. Bom, agora você tem eu disse, levantando-me. Demita os 4 e isso acaba aqui sem alarde. Se não, nos veremos no tribunal e isso vai se tornar público. Owen e eu apertamos a mão dele antes de irmos embora. Ele tentou sorrir, mas o sorriso não durou. No estacionamento, Owen se virou para mim. Então, qual é o próximo passo? Primeiro, conversamos com um advogado, eu disse. Depois, almoçamos. Em seguida, visitamos a agência de viagens. Entramos no estacionamento do escritório de advocacia, mas, enquanto nos preparávamos para entrar, Owen hesitou. Seu rosto estava tenso, demonstrando preocupação. O que há de errado? Perguntei, observando o Arthur. O que exatamente estamos pedindo a esse advogado? Perguntou ele, com a voz trêmula. Inclinei a cabeça. O que você quer dizer? Owen olhou para a porta do escritório, franzindo a testa. Olha, quando entrarmos lá, isso vai nos custar caro. E por quê? Um divórcio. Ótimo, vamos nos livrar deles. Mas pense bem. Ainda vamos ter que pagar pensão alimentícia, pensão para os filhos, a hipoteca, as contas deles, tudo. Os tribunais não se importam com quem traiu. Vamos ter que pagar as contas dos cartões de crédito, dos celulares e provavelmente da faculdade também. E depois? Estaremos falidos e sozinhos. Encostei-me ao carro, esfregando a nuca. A única razão pela qual eu sequer pensaria nisso é por causa das crianças, murmurei. Não posso perdê-las, Owen. Simplesmente não posso. Eu entendo, cara, disse Owen baixinho. Se eu não pudesse ver minhas filhas, isso me mataria. Mas parece que o sistema está programado para nos punir, não importa o que façamos. A ela me trai e eu ainda sou quem paga por isso. É uma armadilha, eu disse, balançando a cabeça em frustração. Fique e você terá que lidar com a bagunça. Vá embora e perderá tudo. Quem inventou essas regras? Owen suspirou, chutando o cascalho. Justo. Nada disso é justo, Arthur. Absolutamente nada. Ficamos ali em silêncio, ambos sentindo o peso de tudo aquilo. Finalmente, me pronunciei. Angela é uma ótima mãe. Não vou negar isso. Se eu tivesse que fazer tudo sozinha, não conseguiria fazer nem metade do que ela faz. Owen assentiu. O mesmo com a ela. Por mais que doa, ela é uma mãe melhor do que eu. Minhas filhas a adoram. E aqui estou eu, parecendo vilão. Depois disso, não dissemos muita coisa, apenas ficamos ali parados, observando o mundo seguir em frente ao nosso redor. Quer comer umas costelas? Owen finalmente perguntou. Sim, eu disse com um suspiro. Eu poderia usar isso. Dividimos uma pilha de cervejas, tomamos 3 cada um e afogamos nossas frustrações em pudim de banana e café forte. Quando finalmente nos recuperamos da bebedeira, era a hora da nossa próxima parada, a agência de viagens Bright Horizons. O lugar era administrado por Nancy Raburna, uma antiga amiga da família que se tornou ex-amiga. Ela reservava viagens para quase todos do nosso círculo. Se não fosse pela lealdade, seu negócio não teria sobrevivido na era das reservas online. Quando entramos, o rosto de Nancy imediatamente se contraiu, como se ela já soubesse o motivo da nossa presença. Seus agentes juniores trocaram olhares nervosos antes de saírem apressadamente para o almoço, deixando uma sacola de papel pardo meio comida em uma das mesas. Todos sabiam. Owen e eu nos sentamos em frente a Nancy, que se remexia nervosamente. Seu sorriso falso não durou muito. Batendo os dedos na mesa, ela finalmente quebrou o silêncio. Como posso ajudar vocês dois hoje? Perguntou ela,
Com a voz tensa. Owen e eu trocamos um olhar antes de cairmos na gargalhada, tão alta que o som ecoou pelo pequeno escritório. Inclinei-me para frente, mantendo a voz baixa, mas firme. Você tem 5 minutos para contar tudo o que sabe, ou vamos causar um escândalo tão grande que este lugar vai parecer uma cena de crime quando a polícia chegar. Os olhos de Nancy percorreram a sala. Vamos lá, pessoal, implorou ela. Me deem um desconto. Não estou contando nada que vocês já não saibam. Tem certeza disso? Perguntou Owen, levantando-se e virando-se para a entrada. O casal que folheava os folhetos perto do expositor parou abruptamente quando Owen exclamou: Ei, pessoal, talvez seja melhor vocês saírem um pouco. As coisas vão ficar interessantes por aqui. Muito bem, muito bem. Nancy sibilou, gesticulando freneticamente com as mãos. Sentem-se, vocês dois. Só não me arrastem, nem aos meus negócios, para problemas. Não preciso de mais problemas. Então responda a pergunta, eu disse. Quem mais está com Angela e ela? Nancy suspirou, tentando se fazer de desentendida. Arthur, há mais de 1000 pessoas naquele navio. Você sabe exatamente o que estou perguntando, respondi bruscamente. Quais dos colegas deles da Tri-Point Casualty estão naquele navio? Nancy apertou os lábios, com uma expressão desafiadora. Não posso te dizer isso, disse ela firmemente. Certo, disse Owen, com a voz calma, mas carregada de tensão. Então nos diga logo, em que quarto Angela e ela estão hospedadas? Nancy se remexeu na cadeira, inquieta. Eles estão no quarto 117, no terraço Sunset, disse ela, com a voz trêmula. Não foi isso que eu perguntei, eu disse, inclinando-me para frente e batendo na mesa com tanta força que a caneta dela começou a tremer. Você sabe exatamente o que eu quero dizer, Nancy. Seu rosto se contorceu em frustração. O que você está tentando provar, Arthur? O que você quer de mim? Quero saber onde Clayton Marlowe e Calvin Salisbury estão hospedados, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Diga-me os números dos quartos deles. Seus olhos se voltaram para a porta, mas era tarde demais para escapar. Eles estão no quarto 119, murmurou ela. Owen se inclinou para a frente, com a voz fria como gelo. Calvin Salisbury está dividindo o quarto com minha esposa, ela. As mãos de Nancy tremiam enquanto ela tentava empurrar a cadeira para trás. Não, não, gaguejou. Ela e Calvin estão no quarto 117. Angela e Clayton estão no 119. Ela hesitou e então disparou, mas eu não combinei isso, outra pessoa combinou. Eu só segui ordens. Ao perceber que havia falado demais, seus olhos se arregalaram e ela fechou a boca com força. Relutantemente, entregou-nos os documentos da reserva que havíamos solicitado. Era difícil dizer se ela estava prestes a chorar ou apenas em pânico, mas manteve o olhar fixo na mesa enquanto Owen e eu nos preparávamos para sair. Inclinei-me para perto dela. Não ligue para ninguém. Nem no navio, nem na cidade. Se ouvir-me sequer um sussurro de que você os avisou, você terá problemas muito maiores do que nós aparecermos aqui de novo. Minha voz era fria, e ela sabia que eu falava sério. Owen balançou a cabeça. Então, e agora, ainda não tenho certeza, admiti. Mas senti que era algo que tínhamos que fazer. Owen decidiu deixar suas duas filhas, Melanie e Miriam, com sua irmã Betty. Ela já tinha 2 filhas adolescentes, então cuidar das filhas dele por alguns dias não seria um grande problema. Assim que tudo foi acertado por parte dele, Owen me encontrou em casa naquela noite. Sentamos à mesa da cozinha, debruçados sobre folhetos, horários de cruzeiros e sites de reservas, enquanto elaborávamos um plano. A essa altura, não havia como negar que nossos casamentos tinham acabado. Não havia como voltar atrás. Nosso foco mudou para os filhos. Precisávamos descobrir como seria a vida deles. Owen e eu concordamos que um divórcio conturbado só prejudicaria as crianças, então decidimos adotar uma abordagem diferente. Em vez de nos precipitarmos em batalhas judiciais, cada um de nós encontraria uma maneira de proteger o bem-estar de nossos filhos da melhor forma possível. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se eu a administrasse com cuidado, poderia continuar morando na casa com Angelanot como marido dela, mas como coparental, pelo bem dos nossos filhos. Dessa forma, eu não ficaria responsável pelas despesas de 2 casas e ainda teria controle sobre as finanças. Isso também me ajudaria a economizar para a faculdade dos meninos quando chegasse a hora. Esse era o plano a longo prazo.
Por ora, tínhamos problemas mais imediatos para resolver. O navio de cruzeiro oferecia Wi-Fi gratuito, então Owen planejou levar seu laptop para baixar o máximo de informações possível: contatos, família, amigos, colegas de trabalho, números de telefone, e-mails, endereços, tudo. Lidar com celulares seria um desafio maior, mas resolveríamos isso depois. De acordo com o cronograma do navio, ele atracaria em Montego Bay na manhã de quarta-feira. Encontramos um voo panorâmico que nos levaria até lá às 7 horas. Era barato e a reserva levou menos de uma hora. Também reservamos uma cabine no navio para o restante do cruzeiro usando nomes falsos. Mais tarde naquela noite, Angela me deixou uma mensagem dizendo que eles já estavam instalados na cabine e em alto mar. Ela até me pediu para avisar Owen que ela estava a bordo. O tom descontraído dela me irritou profundamente. Ela parecia tão despreocupada, como se nada estivesse errado. No dia seguinte, Owen e eu passamos a manhã organizando nossas finanças. Transferi minhas contas bancárias, ajustei as contas e bloqueei meus cartões de crédito para garantir que nada me pegasse de surpresa mais tarde. Também empacotei meus pertences pessoais e os deixei na casa dos meus pais para que guardassem em segurança. Owen fez o mesmo, deixando seus pertences com o irmão dele. Um colega meu concordou em nos deixar estacionar nossos carros na casa dele, e até nos deu uma carona até o aeroporto. Partimos logo depois da meia-noite. O voo foi tranquilo e, ao amanhecer, já tínhamos pousado na Jamaica. O aeroporto ficava a uma curta corrida de táxi do porto do navio de cruzeiro. Viajamos com pouca bagagem, apenas 2 malas de mão e o laptop do Owen. Não havia necessidade de nos vestirmos formalmente, então levamos apenas o essencial. Com o nascer do sol, cuja luz inundava as barracas do mercado, observamos os passageiros desembarcarem do navio. Alguns seguiram para a cidade, enquanto a maioria embarcava nos ônibus turísticos alinhados ordenadamente. Tudo funcionava como um relógio, como se tivesse sido ensaiado inúmeras vezes. E então lá estavam eles. Angela e ela saíram do navio com largos sorrisos iluminando seus rostos. Atrás delas, de mãos dadas, estavam Clayton Marlowe e Calvin Salisbury. Não precisei olhar 2 vezes para confirmar. Aqueles 2 homens eram mais jovens do que nós, mas não tinham a dureza que vem do trabalho árduo de verdade. Vê-los juntos com nossas esposas me deixou com um vazio por dentro. Owen e eu sentamos em banquinhos, tomando refrigerantes gelados, nos misturando aos outros turistas. Observamos em silêncio enquanto os 4 embarcavam em um ônibus rumo às cataratas do Rio Dan. Hora de ir embora, murmurou Owen. Ele abordou o cobrador de passagens com um sorriso amigável, entregou uma quantia em dinheiro ao motorista do ônibus e explicou o que precisávamos. Os jamaicanos são conhecidos por sua habilidade de negociação, então bastaram 5 minutos e $200 para que o motorista concordasse com o nosso plano. Nossas instruções eram simples: tire o máximo de fotos possível dos 2 casais nas cataratas. Se ele capturasse algum momento mais íntimo, ganharia um bônus. O motorista sorriu, fez um sinal de positivo com o polegar e se gabou de suas habilidades com a câmera. Ele até insinuou que precisaria de mais $200 para fotos especiais. Não hesitei. Entreguei o dinheiro. Assim que o ônibus partiu, voltamos nossa atenção para o navio. No balcão de check-in, mais $100 garantiram nossos lugares a bordo com os nomes de Bob Jones e James Moore. Oficialmente, agora éramos passageiros. Em vez de nos instalarmos na cabine, pegamos sanduíches. Nas 2 horas seguintes, exploramos o navio, mapeando cada escadaria, elevador e corredor. Evitamos o restaurante e as salas de espetáculos, lugares que Angela e ela provavelmente frequentariam. De volta à nossa cabine, Owen configurou seu laptop e confirmou que o Wi-Fi estava estável. Por um instante, consideramos invadir os quartos de Angela e ela, mas desistimos da ideia. A paciência seria a melhor opção. Naquela tarde, esperamos perto da entrada do porto o retorno dos ônibus. Sentados com taças de Red Label nas mãos, passamos o tempo até às 15 horas em ponto, quando o ônibus de Duns River Falls chegou. Angela, ela, Clayton e Calvin saíram dali parecendo que tinham acabado de sair de um anúncio de férias. Suas bochechas estavam queimadas de sol, seus sorrisos eram soltos e despreocupados, e eles exibiam o brilho de pessoas que tinham vivido um dia cheio de aventuras. Angela parecia tão feliz que me deu náuseas. O cobrador de ingressos se aproximou de nós, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Vocês vão adorar isso, disse ele, folheando as fotos no celular. Owen me entregou uma cerveja gelada antes que ele pudesse começar a se gabar. Analisamos as fotos, e a cada olhar, nossos queixos se fechavam.
Havia mais mãos dadas, abraços e carícias do que esperávamos. Algumas fotos eram tão ousadas que eu não conseguia acreditar que eles se deixariam ser vistos em público daquela forma. Entreguei ao cobrador mais $200, $100 e mais $100 para o motorista. Valeu cada centavo, murmurei para mim mesmo. Esperamos até que Angela, ela e seus acompanhantes fossem embora antes de voltarmos para nossa cabana. Ainda havia muito o que fazer. Da varanda, tínhamos uma visão clara da entrada do salão principal de jantar. Casais começaram a formar fila para o jantar, vestidos com suas melhores roupas. Aposto que chegam cedo para poderem ir para a pista de dança mais tarde, disse Owen, dando um gole em seu copo. E lá estavam eles. Clayton e Calvin entraram no refeitório como casais experientes, de mãos dadas com Angela e ela. Não estavam apenas caminhando lado a lado, pareciam ter nascido um para o outro. Owen ergueu uma sobrancelha para mim, claramente pensando a mesma coisa. Não disse uma palavra. Em vez disso, levantei-me, fui até o telefone de serviço em nossa cabine e fiz uma ligação rápida. Quando voltei para minha cadeira, estava sorrindo. Espere um pouco, eu disse, mantendo os olhos fixos no refeitório. Assim que chegaram à frente da fila, o sistema de intercomunicação do navio emitiu um anúncio nítido. Atenção, Owen Kun. Junte-se ao seu grupo no Convés Léo. Owen Kun, junte-se ao seu grupo no Convés Léo. Owen Krau, junte-se ao seu grupo no Convés Léo. Por um instante, o refeitório ficou em silêncio. Então, como um reflexo, ela virou a cabeça bruscamente, como se alguém a tivesse puxado por um fio. Ela cutucou Angela, e as duas trocaram olhares frenéticos. Atrás delas, Clayton e Calvin permaneciam imóveis, com semblantes confusos, mas pacientes. Olha só para eles, disse Owen, inclinando-se para frente com um sorriso irônico. Eles estão se esforçando tanto para agir normalmente. Ela puxou Angela para um canto, sussurrando algo urgente. As duas mulheres examinaram a sala com o olhar, seus movimentos bruscos e de pânico. Bem-vindas ao espetáculo, senhoras, murmurei, erguendo meu copo em direção a elas. Bem-vindas ao espetáculo. O aviso de Nancy sobre quem arrumou os quartos ecoou na minha mente enquanto eu observava ela pegar o celular. Seus dedos deslizaram pela tela, discando um dos seus números de discagem rápida. Depois de uns 30 segundos, ela balançou a cabeça para Angela, claramente frustrada. Angela então pegou o próprio celular, fez uma ligação e teve o mesmo resultado. Trocaram olhares preocupados, mas eventualmente entraram no refeitório. Isso foi genial, disse Owen com uma risadinha. Recostando-se na cadeira. Eu pagaria uma boa grana para ouvir a conversa que eles estão tendo agora. Aposto que não tem preço, eu disse com um sorriso. E nós dois demos risadinhas discretas antes de irmos para o terraço ao pôr do sol para comer tacos e tomar margaritas. Mantivemos o clima leve por cerca de 1 hora, mas ainda havia trabalho a fazer. De volta à nossa cabine, ficamos sérios. O navio atracaria em Cancún no dia seguinte e precisávamos estar prontos. Ninguém em casa sabia onde estávamos, nem nossos pais, nem nossos amigos, e definitivamente, nem nossas esposas. Se alguém tentasse ligar, não encontraria ninguém. Primeiro, transferimos todas as fotos de Duns River Falls para o laptop do Owen. As fotos contavam a história claramente, Angela e ela com Clayton e Calvin, compartilhando sorrisos e risadas. Algumas fotos eram inocentes, mas outras mostravam momentos mais íntimos de mãos dadas, abraços, até mesmo toques. O novo biquíni laranja da Angela, aquele que eu tinha encontrado na necessaire dela, apareceu em várias fotos. Em um momento, um pequeno problema com a roupa fez rir enquanto tentava ajustá-la. Um vídeo teria sido ainda melhor, mas já tínhamos o suficiente. Owen trabalhou na criação de uma colagem, selecionando uma dúzia das fotos mais nítidas e incriminatórias. A página final apresentava cada um dos 4 em diversas poses afetuosas. Cada um de nós escolheu a sua favorita, e Owen garantiu que elas ficassem em destaque. Então, usamos a criatividade. Às 9 horas, já tínhamos enviado mais de 200 e-mails. A mensagem era simples. Um cartão virtual alegre com a legenda: estamos nos divertindo muito, gostaríamos que vocês estivessem aqui. Em anexo, havia uma colagem e fotos dos casais felizes. Todos na TriPoint Casualty receberam uma cópia, assim como familiares, amigos e praticamente qualquer outra pessoa que conseguimos lembrar. Após o trabalho estar concluído, fomos até o terraço panorâmico. Estava silencioso, apenas o vento como companhia. Encontramos um lugar isolado, abrimos 3 cervejas cada um e brindamos a um dia de sucesso. Não sabíamos qual seria o próximo passo,
mas depois da façanha com o cartão eletrônico, decidimos repeti-la no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordamos cedo, tomamos um café da manhã rápido folhados de frutas e café e evitamos o salão principal do restaurante. Em vez disso, ficamos em lugares mais tranquilos e usamos apenas as escadas, evitando os elevadores. Não queríamos correr nenhum risco. Por volta do meio da manhã, estávamos no terraço, relaxando com drinks de rum na mão. Do nosso lugar, tínhamos uma visão clara da piscina, que se enchia de passageiros estendendo toalhas e se refrescando na água. Angela e ela chegaram logo depois e se acomodaram em duas cadeiras à beira da piscina. Curiosamente, não havia sinal de Clayton ou Calvin. Onde você acha que eles foram? Murmurou Owen, examinando o convés. Não sei, não me importo, respondi, dando um gole na minha bebida. Mas vamos nos divertir. Na extremidade oposta do deck, um adolescente estava sentado, vidrado no celular, digitando freneticamente. Cutuquei o Owen e fomos até lá. Abordar um adolescente sem levantar suspeitas não é fácil, mas conseguimos. Por $20, o garoto nos emprestou o celular. Digitei o número da Angela. Alô, ela respondeu, com uma voz casual, mas curiosa. Oi, Angela, é o Arthur, eu disse, deixando transparecer uma nota de surpresa na minha voz. Desculpe por não ter atendido sua ligação ontem à noite. Tentei ligar para casa 3 vezes, mas ninguém atendeu. Houve uma breve pausa. Arthur, esta chamada está aparecendo como sendo de Baltimore, disse ela, com a voz carregada de confusão. Tive que pegar este telefone emprestado, respondi calmamente. Você sabe que não posso ligar do meu. Tudo bem? Seus pais pareciam não saber onde você estava. O tom de Angela mudou imediatamente. Sim, estou bem. Só estou ocupada, respondeu ela rapidamente. Estamos nos divertindo muito. Que pena que você não pôde vir. Sua voz soou mais leve, quase casual demais. Sim, imagino, respondi com uma risadinha. Aliás, esse biquíni laranja ficou ótimo em você. Nunca tinha visto antes. Silêncio. O quê? Exclamou Angela, com a voz aguda e em pânico. Abriu um largo sorriso ao encerrar a ligação e devolver o telefone ao adolescente. Owen e eu caímos na gargalhada, enxugando as lágrimas dos olhos. Entreguei ao garoto mais $20 e disse, não conte isso a ninguém. O menino assentiu com entusiasmo, os olhos arregalados. Isto é incrível, disse ele, enfiando o dinheiro no bolso. Observamos a distância enquanto Angela e ela ficavam visivelmente agitadas. Angela puxou a toalha sobre a cabeça, claramente tentando passar despercebida. As duas examinaram o convés com o olhar, como presas pressentindo o perigo. Angela ligou 2 vezes para o número que havíamos usado, mas ninguém atendeu. Cerca de 15 minutos depois, Clayton e Calvin voltaram. Owen se levantou, foi até o telefone de serviço e voltou sorrindo instantes depois. O interfone tocou novamente. Atenção, Owen por favor, junte-se ao seu grupo na quadra de Shuffle-Bois. Owen Crofton, por favor, junte-se ao seu grupo na quadra de Shuffle-Bois. Angela e ela pularam da cadeira, correndo para pegar suas bolsas. Elas se apressaram em direção à quadra de Shuffle-Bois, olhando em volta nervosamente como espiãs em fuga. Enquanto isso, Clayton e Calvin ficaram parados, visivelmente irritados, mas sem a menor ideia do que estava acontecendo. Eles vão esperar ali por meia hora. Pode apostar, disse Owen, encostando-se no parapeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Angela e ela ficaram perambulando pela quadra de Shuffle-Bois, andando de um lado para o outro como turistas perdidas. Depois de 30 minutos, desistiram e voltaram para o deck da cabine. Angela pegou o celular, e sua expressão escureceu enquanto navegava pelas telas. Ela já viu os cartões virtuais, eu disse, observando-a. Ela provavelmente está ligando para a mãe ou para alguma das irmãs. Não adianta, respondeu Owen, balançando a cabeça. Todo mundo para quem ela liga já viu. Passamos a tarde relaxando e observando o dia se desenrolar. Quando chegou a hora do jantar, Clayton e Calvin apareceram na sala de jantar, mas Angela e ela não. Os 2 homens passaram a noite bebendo no cabaré bar, no deck da lagoa. Nós os seguimos à distância, pegando cerveja e pizza em um canto tranquilo. Acha que eles vão falar sobre isso? Perguntou Owen, acenando com a cabeça na direção dos 2 homens. Talvez, respondi, dando um gole na bebida, mas duvido que digam algo útil. A noite terminou com Calvin e Clayton tão bêbados que precisaram da ajuda de membros da tripulação para voltar às suas cabines.
Observamos a cena das sombras. Na manhã seguinte, estávamos no terraço comendo frutas e tomando café enquanto o navio atracava em Cancún. Uma multidão se aglomerava no convés de passeio, aguardando para desembarcar. Angela e ela estavam entre as primeiras a sair, com as malas em mãos. Isso não é um passeio de um dia, murmurou Owen, observando-os. Não, concordei. Eles já foram embora. Enquanto outros turistas faziam fila para os ônibus, Angela e ela chamaram um táxi e desapareceram sem olhar para trás. Clayton e Calvin também foram embora, embarcando em um ônibus rumo a um resort próximo. Bem, isso muda tudo, disse Owen, batendo na mesa. Com a maioria dos passageiros em terra, o navio parecia mais tranquilo. Desfrutamos de um longo almoço no restaurante, traçando estratégias para os próximos dias. O cruzeiro tinha mais uma parada antes de retornar a Grand Cayman. Mas ainda não tínhamos terminado. Naquela noite, avistamos Clayton e Calvin na sala de jantar, sentados a uma mesa para 4 com 2 lugares vazios. Owen e eu trocamos olhares e concordamos silenciosamente sobre o que faríamos a seguir. Sem hesitar, entramos, sentamos nos lugares vazios e nos recostamos como se tivéssemos sido convidados. Calvin ergueu os olhos e assentiu lentamente, enquanto o rosto de Clayton se contraiu em irritação. Boa noite, senhores, eu disse com um sorriso. Presumo que saibam quem somos. Calvin assentiu novamente, com movimentos deliberados. Clayton não disse uma palavra, mas a raiva em seus olhos era inconfundível. Seu maxilar estava tenso, seus punhos cerrados sobre a mesa. Senhores, eu disse, recostando-me casualmente, o Sr. Cohn e eu não iremos jantar com vocês, mas, faltando apenas 3 dias para o fim deste cruzeiro, achamos que seria prudente compartilhar alguns conselhos amigáveis. Pelo canto do olho, vi Owen reprimindo um sorriso enquanto eu mantinha o foco em Calvin e Clayton. Você sabia, continuei, que em média 222 pessoas caem ao mar em cruzeiros todos os anos? E nunca são encontradas. A mesa ficou em silêncio. Deixei as palavras pairarem, observando-as serem absorvidas. Então, Owen e eu nos levantamos calmamente, empurrando nossas cadeiras para dentro da mesa. Cuidem-se, pessoal, acrescentei, acenando com a cabeça para eles antes de me afastar. Não olhamos para trás, mas ouvi Calvin resmungando em tom frenético enquanto saíamos da sala de jantar. Suas palavras eram baixas demais para serem ouvidas, mas a tensão em sua voz era inconfundível. Naquela noite, optamos por tacos e cerveja. O vento lá fora estava forte demais para o terraço, então ficamos dentro de casa, jantando perto de uma janela com vista para o pôr do sol. O brilho âmbar iluminava o oceano, tingindo de dourado e laranja. Essa foi uma jogada ousada, disse Owen, ainda com um sorriso irônico. Não sei qual era o seu objetivo, mas você definitivamente chamou a atenção deles. Honestamente, eu também não sei, admiti, dando um gole na cerveja. Vamos nos reagrupar amanhã e decidir o que fazer. Mas o amanhã chegou mais cedo do que o esperado. Senhores, sou o Sr. Sorson. Posso lhe conceder um momento da sua atenção? A voz era grave e firme. Quando nos viramos, vimos um tripulante imponente, ladeado por 2 assistentes silenciosos. Ele tinha traços nórdicos alto e de ombros largos e exalava uma aura de autoridade absoluta. Owen e eu trocamos um olhar, já sorrindo. Assentimos com a cabeça em uníssono. Estou falando com o Sr. Jones e o Sr. Moore? Perguntou Sorson, seus olhos penetrantes nos examinando. Ou com o Sr. Crofton e o Sr. Farmer, suspirei e desisti da brincadeira. Com e Farmer, admiti. Não fazia mais sentido fingir. Alguns passageiros relataram que você os ameaçou de jogá-los ao mar, disse Sorson sem rodeios. Gostaria de explicar essa acusação. Não os ameaçamos, respondi calmamente. Apenas compartilhamos uma estatística marítima. Sabiam que 222 pessoas caem no mar todos os anos? Pensamos que seria um bom conselho para que tivessem cuidado. Não brinque comigo, retrucou Sorson, estreitando os olhos. Você sabe exatamente o que está fazendo. Por que faríamos uma coisa dessas? Perguntou Owen, fingindo surpresa, com a voz transbordando inocência. Sorson não acreditou. Ele gesticulou em direção a uma área mais tranquila do salão, e nós o seguimos. Seus assistentes permaneceram para trás, de braços cruzados como estátuas. Senhores, começou Sorson, com a voz baixa, mas firme, vocês ameaçaram o Sr. Salisbury e o Sr. Marlowe. Owen e eu trocamos um olhar e concordamos silenciosamente sobre o que faríamos a seguir. Sim, eu admiti.
Nós fizemos. Sorson ergueu uma sobrancelha. Gostaria de explicar o porquê. Inclinei-me para frente, encarando nos olhos. Acho que você já sabe. Aliás, você teve participação nisso. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, me observando. Prossiga. A Nordic Cruise Lines providenciou para que o Sr. Salisbury e o Sr. Marlowe compartilhassem cabines com nossas esposas, eu disse lentamente, observando sua reação. Calvin Salisbury com Ella Crofton, e Clayton Marlowe com Angela Farmer. Para nós, parece que a Nordic Cruise Lines está organizando um cruzeiro para donas de casa em busca de namorados. E embora eu tenha certeza de que as letras miúdas do contrato os protejam, isso não torna a situação menos repugnante. A expressão de Sorson mudou ligeiramente, demonstrando mais irritação do que surpresa. Sr. Farmer, disse ele com uma paciência forçada, compreendo a sua frustração com as escolhas das suas esposas. Mas certamente o senhor não acredita que a companhia de cruzeiros incentive a infidelidade. Somos uma empresa voltada para a família e levamos essa reputação muito a sério. É mesmo? Respondi, recostando-me com um sorriso irônico. Então você não terá problema nenhum em defender essa afirmação diante das câmeras de TV. O maxilar de Sorson se contraiu, mas ele não perdeu a compostura. Infelizmente, precisaremos documentar isso para as autoridades competentes. Elas podem ter perguntas para você. Você não é a autoridade neste navio, Sr. Farmer. Sr. Cohn, disse Sorson, agora com tom firme. Preciso da palavra de vocês de que evitarão qualquer interação adicional com o Sr. Salisbury e o Sr. Marlowe durante o restante do cruzeiro. Podem prometer isso, com certeza, respondi com um largo sorriso. Tem a nossa palavra. Ele não parecia convencido, mas fez um sinal para seus acompanhantes, e os três se afastaram. Owen e eu ficamos sentados em silêncio por um momento, saboreando a pequena vitória. Vamos enviar mais alguns e-mails, disse Owen, sorrindo. Naquela noite, começamos a trabalhar. Redigimos comunicados de imprensa e e-mails para todos os veículos de comunicação que conseguimos imaginar. Não nos contivemos, chegando a sugerir que Nancy Rogers, da Bright Horizon Travel, organizava cruzeiros para mulheres casadas em busca de casos extraconjugais. Na época, pareceu-nos justificável. Entre os 32 comunicados de imprensa que enviamos, 2 foram diretamente para Piccolo World Tours, a empresa matriz da agência de Nancy. Sabíamos que os tabloides não publicariam tudo, mas algumas coisas, virariam manchete. Na manhã seguinte, Owen e eu tomamos café da manhã no terraço do Lido. Enquanto tomávamos nosso café, Owen checou o celular. Uma chamada perdida, disse ele, estreitando os olhos. Enquanto ele rolava a tela, era do meu pai. Eu também verifiquei a minha. Uma chamada perdida do meu pai. Me afastei e liguei de volta. Pai, é o Arthur. Vi que você ligou. O que está acontecendo? Seu suspiro pesado ecoou pela linha. Filho, presumo que você saiba mais sobre isso do que eu. Tudo o que sei é que Angela apareceu na quarta-feira e levou os meninos com ela. Eu paralisei. Ela o quê? Você me pediu para não deixar que ela os levasse, disse ele, com a voz carregada de decepção. Mas, filho, eu não vou brigar com a sua esposa na frente dos meninos. Ela arrumou as coisas e saiu às pressas. Encostei-me ao parapeito, sentindo o peito apertar enquanto suas palavras faziam sentido. Ela disse para onde ia? Perguntei, segurando o telefone com força. Não exatamente, respondeu meu pai, com voz firme, mas preocupada. Mas eu a ouvi dizer algo para Jailen sobre Nobles Grove, e parece que isso o animou. Você sabe o quanto ele ama aquele lugar. Nobles Grove. Claro. Era um condomínio de cabanas à beira do lago onde a irmã de Angela tinha um imóvel em regime de tempo compartilhado. Ela havia levado os meninos lá algumas vezes durante o recesso de primavera. Fazia sentido que ela provavelmente estivesse se escondendo lá. Encerrei a chamada e chamei Owen. Eles levaram as crianças, eu disse, com a voz baixa, mas tensa. Ela está escondida em Nobles Grove. Owen praguejou baixinho, agarrando o encosto de uma cadeira. E agora? Vamos para casa, respondi, com a mente já a 1000 por hora. Vamos para casa e isso acaba. Naquela manhã, o navio atracou em Grand Cayman. Os passageiros se reuniram para desembarcar e notei bandejas de café da manhã empilhadas do lado de fora das cabines de Calvin e Clayton. Nenhum dos dois havia saído. Finalmente, vimos Calvin arrastando sua bagagem em direção à rampa. Ele não estava apenas desembarcando para um passeio, estava indo embora para sempre. Nenhum sinal de Clayton. Owen estava ocupado checando seus e-mails. Recebemos mais de 30 respostas aos cartões virtuais, disse ele, percorrendo sua caixa de entrada.
A maioria das pessoas acha hilário. Mas ele ergueu os olhos com um sorriso irônico. Nem todo mundo está achando graça. Deixa eu adivinhar. Família? Perguntei, já sabendo a resposta. Sim. Irmãos, primos, algumas tias. Eles acham que somos desprezíveis e mesquinhos, disse Owen com um resmungo. Mas sabe de uma coisa? Não me importo. Não mandamos para eles. Ele tinha razão, nós não enviamos. As pessoas para quem enviamos definitivamente entenderam a mensagem. Algumas das respostas foram hilárias. Amigos, antigos colegas da faculdade e até alguns colegas de trabalho responderam com gifs, memes e emojis de risada. Foi bom saber que as pessoas certas tinham visto. Ângela e ela nenhuma mensagem. Nenhuma palavra. Naquela noite, garantimos que nossos celulares estivessem totalmente carregados antes de dormir. Não haveria desculpas como chamada perdida ou não vi quando chegássemos em casa. Antes de encerrar o dia, enviamos mais 32 comunicados de imprensa. Não nos importamos com a formatação ou com o público-alvo. 2 deles foram direto para Piccolo World Tours, a empresa controladora da agência de viagens Bright Horizons. Garantimos que Nancy Roger sentisse a pressão, acusando sua agência de organizar cruzeiros de aventura para donas de casa casadas e seus namorados. Talvez tenhamos ido longe demais, mas naquele momento não nos importávamos. Ela fez a sua parte e agora enfrentaria as consequências. Quando nossas cabeças tocaram os travesseiros, as coisas já estavam em andamento. Na manhã seguinte, as notícias começaram a chegar aos poucos. Nossa matéria tinha saído em jornais, blogs de fofoca e até em alguns programas de TV investigativos. Nossas caixas de entrada ficaram lotadas de mensagens. As pessoas estavam falando e parecia uma vitória. Owen e eu tomamos café da manhã no Convés Léo, com o sol quente e brilhante sobre a água. Era um lugar tranquilo e pacífico, aquele tipo de paz que se sente depois de jogar uma granada e sair ileso da explosão. Comemos devagar, saboreando um último momento de calma antes que a realidade nos atingisse. Quando terminamos, Owen ligou o celular. Ele vibrou imediatamente com notificações perdidas. Chamada perdida do meu irmão, disse Owen, franzindo a testa. O seu já está tocando? Quando eles estavam saindo, ouvi ela mencionar Nobles Grove. Owen e eu estávamos sentados no Leo Lounge, com sua iluminação tênue, tomando nossas terceiras cervejas da noite. O navio balançava suavemente e observávamos os passageiros cansados se movimentando de um lado para o outro, ansiosos para desembarcar. Em algum lugar naquela multidão, Clayton poderia estar entre eles, mas não o vimos. O barman, sempre simpático, limpou o balcão e acenou com a cabeça. O bar fechará em breve, senhores. Assentimos com a cabeça, terminamos nossas cervejas e voltamos para a cabine. Mas assim que chegamos, algo pareceu estranho. Nossa bagagem já estava pronta e no corredor, do lado de fora da porta. Owen e eu trocamos um olhar no exato momento em que um membro da equipe se aproximou. As autoridades irão se reunir com você a respeito do seu comportamento durante o cruzeiro, disse ele em tom oficial, embora não hostil. Que autoridades? Perguntei, confuso. Mas ele não deu mais detalhes. Na manhã seguinte, desembarcamos sem incidentes. Nenhuma autoridade. Nenhum repórter. Nenhuma cena dramática. Nada. Foi, no mínimo, anticlimático. Conseguimos os 2 últimos lugares na van do aeroporto. A viagem foi silenciosa, cada um de nós perdido em pensamentos. Reservar um voo só de ida para casa de última hora tinha esgotado o que restava das nossas carteiras, mas não tínhamos escolha. Durante o voo, Owen olhava pela janela, claramente com os pensamentos em outro lugar. Tínhamos começado tudo isso com planos ambiciosos, convencidos de que poderíamos controlar o resultado. Agora, sentados naquele avião, estava claro quão pouco controle realmente tínhamos. Owen ainda tinha suas filhas, mesmo que ela tivesse partido. Eu não tinha esposa. Nem filhos. Nada me esperando em casa. Quando entrei na casa, o silêncio me atingiu como um soco no estômago. Nenhum menino discutindo por causa de videogames. Nenhuma Ângela cantarolando enquanto dobrava roupa. Apenas o vazio. Verifiquei meu celular, nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Liguei para o local de trabalho de Ângela, mas a recepcionista me informou que ela não trabalhava mais na Tripoint Casualty. Meu palpite? Calvin, Clayton, Ângela e ela foram todos demitidos. Na manhã seguinte, me dediquei à limpeza da casa.
Empacotei os pertences que sobraram de Angela, jogando fora tudo que não pertencia àquele lugar. Mais tarde, Owen ligou para me contar que ela também tinha desaparecido. Ela passou na casa da Beth para agradecer por ela ter cuidado das meninas, disse Owen, com a voz cansada. Depois, arrumou o carro e sumiu. Nem levou as crianças. Simplesmente foi embora. Ela simplesmente foi embora? Perguntei, balançando a cabeça negativamente. Murmurou Owen. Não disse para onde ela ia. Beth disse que as meninas estão bem. Parece que estamos vivendo a mesma história, eu disse. Angela esvaziou o armário e levou as roupas dos meninos. Meu palpite é que ela foi para a casa da irmã em Mount Carmel. 2 semanas depois, liguei para a irmã de Angela, Samantha. Ela ficou aqui uma noite, disse Samantha, com rigidez. Depois foi embora. Não disse para onde ia. Tem certeza disso? Insisti, embora percebesse que ela estava escondendo algo. Tenho certeza, Arthur, disse ela com firmeza. Eu lhe diria se soubesse mais alguma coisa. Não insisti. Não teria adiantado. 6 semanas depois, passei na antiga escola dos meninos para verificar seus registros. A mulher na recepção sorriu abertamente. Sim, disse ela, digitando freneticamente no teclado. Os registros deles foram transferidos há 2 semanas para a escola primária North Shock Hill em Frackville. Está tudo pronto. Frackville? Repeti, com o estômago embrulhado. Ela os tinha mudado para fora da cidade. Ela sorriu radiante, orgulhosa de sua eficiência. Sim. Tudo em ordem. Foi aí que eu soube que precisava ligar para Angela. Encontrei o novo número de celular dela e disquei 3 vezes antes que ela finalmente atendesse. Olá, respondeu ela, em tom defensivo. É Arthur, eu disse sem rodeios. Precisamos conversar. Silêncio. Tudo bem, murmurou ela. Onde? A praça de alimentação do shopping Frackville, respondi. 30 minutos. Ela apareceu 40 minutos depois. Quando finalmente se sentou, meu café já estava frio. Ela não pediu nada para beber, apenas sentou-se à minha frente com as mãos sobre a mesa. Sem cumprimentos. Sem gentilezas. Quero que você e os meninos voltem para dentro de casa, eu disse, quebrando o silêncio. Seus olhos se estreitaram. Todos nós? Juntos, não, respondi secamente. Só você e os meninos. Vou me mudar para um apartamento pequeno aqui perto. Os meninos podem voltar para a antiga escola e eu ficarei perto o suficiente para vê-los com frequência. Ela franziu a testa. Não posso pagar isso. Não ganho o suficiente para o aluguel, as contas e a comida. Eu pago, interrompi. Eu cubro o aluguel, as contas, as compras do supermercado, os custos escolares e as roupas dos meninos. Mas você, Angela, é uma mulher adulta. Não vou mais te sustentar. Arranje um emprego que se encaixe na rotina escolar deles, ou trabalhe à noite. Você vai dar um jeito. Ela examinou meu rosto, procurando uma maneira de argumentar, mas eu não cedi. Finalmente, ela assentiu com a cabeça. Tudo bem, disse ela baixinho. Pelos meninos. Levantei-me e coloquei minha xícara vazia sobre a mesa. Vou me mudar em alguns dias. Você pode se mudar quando estiver pronto. Tem mais alguma coisa a dizer? Perguntou ela enquanto eu me virava para sair. Olhei para trás. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Mas eu não disse uma palavra. 6 meses depois, eu ficava com os meninos todos os fins de semana. Angela conseguiu um emprego com horário flexível, e parecia estar dando certo. Owen e eu nos distanciamos. Ele ainda tinha as filhas, mas eu não tinha nada além de um apartamento e noites tranquilas com jantares de micro-ondas. Então chegou o dia em que tudo desmoronou. Entrei no meu escritório depois do almoço e paralisei. Reed e Jaylen estavam sentados na sala de espera, com as mochilas aos pés. O que você está fazendo aqui? Perguntei, perplexo. Por que você não está na escola? O aquecedor quebrou, murmurou Jaylen, olhando para os próprios sapatos. Mandaram todo mundo para casa. Certo, eu disse, respirando fundo. Quando você chegou aqui, primeiro fomos para casa, respondeu Reed. Depois viemos para cá. A chave estava debaixo do tapete. Algo estava errado. Eles evitavam meu olhar, encarando o chão. O que há de errado? Insisti. Diga-me. Jaylen hesitou, com um rosto pálido. Quando chegamos em casa, a porta do quarto da mamãe estava aberta. Continuei esperando. Ela estava lá dentro com um homem, acrescentou Jaylen, com a voz trêmula. Senti um frio na barriga. Quem? Clayton,
Sussurrou Jailen. Eles não estavam vestidos. Não precisei pedir mais nada. Jailen pegou o celular e me entregou as fotos. Bastou um olhar para confirmar. Mamãe disse que se contássemos para você, teríamos que voltar para Frackville. Disse Reed baixinho. Não vai acontecer, murmurei, já planejando meu próximo passo. Arrumei as roupas dos meninos e coloquei a última mala no chão quando Angela entrou. Aonde você pensa que vai? Perguntou ela, com as mãos na cintura. Os meninos vão embora comigo, respondi calmamente. Se você os quiser de volta, me processe. Seu rosto se contorceu de raiva, mas eu me mantive firme. Inclinei-me para frente. E o aquecedor da Angelate quebrou na escola hoje. Foi por isso que os meninos chegaram em casa mais cedo. Seu rosto empalideceu. Peguei a última sacola. Jailen tirou fotos, eu disse calmamente. Clayton vai precisar de plano de saúde. Seus olhos estavam vazios quando saí. Não bati a porta. Não precisava. Compramos um pequeno trailer e nunca nos arrependemos.